O milagre que mudou a vida de Amanda. Amanda tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Proteus, uma doença rara e progressiva que causa crescimento anormal de tecidos e ossos, deformidades e dores intensas. Os médicos disseram que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. Com o tempo, seu corpo começou a se transformar de maneira assustadora. O lado esquerdo do rosto incharam desproporcionalmente, as pernas ficaram assimétricas, e as dores nas articulações a impediam de dormir. A jovem, que sempre fora ativa e cheia de sonhos, viu sua vida desmoronar. Os olhares de curiosidade e até de repulsa nas ruas a faziam se isolar. Os amigos, pouco a pouco, foram se afastando, sem saber como lidar com sua condição. A família, embora amorosa, não tinha respostas. Amanda se sentia sozinha, como se Deus tivesse se esquecido dela. Até que um dia, em meio ao desespero, sua mãe, que havia ouvido falar da congregação cristã no Brasil por uma vizinha, sugeriu: "Filha, que tal irmos a um culto? Dizem que lá as pessoas oram com muita fé." Amanda, sem esperança, mas sem ter mais nada a perder, aceitou. O primeiro culto na CCB foi diferente de tudo que ela já havia visto. Não havia banda, nem palmas, nem holofotes. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, sentados em bancos de madeira, cantando hinos a capela, com vozes que pareciam sair do coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, como um pai cuidando de sua família. Amanda sentou-se no fundo, envergonhada, tentando esconder o rosto com um lenço. Mas algo naqueles cânticos a tocou. Era como se cada palavra falasse diretamente com sua dor. "Jesus, meu Salvador, a ti eu venho clamar." As lágrimas começaram a descer sem que ela pudesse contê-las. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam, e Amanda, mesmo sem entender muito, fez o mesmo. Sentiu uma paz estranha invadi-la, como se uma mão invisível a sustentasse. Depois veio o testemunho de uma irmã que havia sido curada de um câncer após anos de sofrimento. Ela falava com voz firme, de pé, sem dramatizar, apenas contando a verdade: "Deus ouviu minhas orações. Ele é fiel." Amanda saiu dali com uma pequena centelha de esperança. Nos dias seguintes, ela voltou. Não falava com ninguém, apenas ouvia, observava e orava em silêncio. Os irmãos, percebendo sua presença, a cumprimentavam com um sorriso discreto, sem perguntas indiscretas. Uma irmã mais velha, chamada Dona Maria, aproximou-se dela após um culto e disse baixinho: "Minha filha, Deus não se esquece de ninguém. Ele vê suas lágrimas." Aquelas palavras simples foram como bálsamo. Com o tempo, Amanda começou a participar mais. Aprendeu os hinos, memorizou passagens da Bíblia, e aos poucos, sua fé foi crescendo. Um dia, durante uma reunião de oração, ela se levantou e, com voz trêmula, pediu que orassem por ela. Não mencionou sua doença, apenas disse: "Peço que o Senhor me fortaleça." Os irmãos se uniram em súplica, e Amanda sentiu algo que nunca havia experimentado: não estava mais sozinha. Uma noite após a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que os irmãos partilham o pão e o vinho em memória de Cristo, Amanda teve um sonho. Sonhou que estava de pé, sem dores, e uma voz dizia: "Filha, tua fé te salvou." Ela acordou com o coração acelerado, mas também com uma certeza inexplicável: Deus ia agir. Na semana seguinte, durante um culto de domingo, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam o hino, "Glória a Cristo Jesus", Amanda sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. De repente, uma dor aguda a fez dobrar-se, como se algo dentro dela estivesse se ajustando. Assustada, ela segurou a cadeira, mas, em questão de segundos, a dor desapareceu. Quando se levantou, notou que sua respiração estava mais leve. Tocou o rosto e percebeu que o inchaço havia diminuído. Olhou para as pernas e viu que estavam alinhadas. Os irmãos ao redor notaram sua expressão de espanto e começaram a louvar a Deus em voz baixa. O ancião, ao ver a comoção, pediu silêncio e perguntou: "Irmã Amanda, o que aconteceu?" Ela, sem palavras, apenas chorava. Então, com voz firme, disse: "Eu estava doente. Mas agora estou curada." Não houve gritos nem espetáculo. Apenas lágrimas de gratidão e um coro de glória a Deus, que encheu o salão. Os médicos, dias depois, não encontraram explicação. Os exames mostravam uma melhora inexplicável, como se a doença tivesse regredido de forma espontânea. Mas Amanda sabia a verdade: Deus havia tocado. O milagre mudou não apenas seu corpo, mas seu coração. Amanda foi batizada nas águas, mergulhando naquelas águas que simbolizavam sua nova vida. Quando emergiu, sentiu que tudo era diferente. Não era mais a jovem amargurada, mas uma serva de Deus, cheia de propósito.
Anos depois, ela própria se tornou uma testemunha da fidelidade de Deus. Sempre que podia, compartilhava sua história nas reuniões, não para se exibir, mas para encorajar outros que passavam por provações. Deus não nos promete um caminho sem dores, ela dizia, mas promete estar conosco em cada passo. E quando Ele age, não há doença, nem medo, nem desespero que resista. A lição que Amanda aprendeu foi simples, mas profunda. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando não vemos o caminho. E na congregação cristã no Brasil, ela encontrou não apenas a cura para o corpo, mas um lar espiritual onde a simplicidade da fé move montanhas. Até hoje, quando os irmãos cantam o hino, Deus é amor, Amanda fecha os olhos e agradece. Porque ela sabe, mais do que ninguém, que aquelas palavras não são apenas uma canção, são uma verdade que mudou sua vida para sempre. A vida de Amanda depois daquele milagre não foi um mar de rosas, como alguns poderiam imaginar. Os desafios continuaram vindo, mas agora ela os enfrentava com uma certeza que nenhuma tempestade poderia abalar. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes na igreja, ela conheceu a Senhora Maria, uma idosa que carregava nos olhos o mesmo cansaço que Amanda já tinha sentido um dia. Maria tinha um neto, o Lucas, de apenas 7 anos, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos diziam que ele nunca andaria sem a ajuda de aparelhos, e a família, humilde, já havia gastado tudo o que tinha em consultas e remédios que não traziam melhoras. Quando Amanda ouviu a história, sentiu o coração apertar. Era como se Deus estivesse colocando naquela sua frente um espelho do seu próprio passado, só que dessa vez, ela não era a que precisava do milagre, era a que podia levar alguém até ele. Sem hesitar, Amanda convidou Maria e o pequeno Lucas para a reunião de quarta-feira na Universal. Vem, irmã. Não é só pela cura do Lucas, não. É pela paz que você vai encontrar lá dentro, disse ela, segurando a mão trêmula da senhora. Maria aceitou, mais por não ter mais para onde correr do que por fé. Mas quando entrou na igreja, algo mudou. O pastor, ao ver o menino nos braços da avó, parou a mensagem e chamou os dois à frente. Hoje não é dia de sermão longo, não, disse ele com um sorriso. Hoje é dia de ver a glória de Deus. A congregação começou a orar, e Amanda, de joelhos ao lado deles, sentiu novamente aquela chama que já tinha queimado dentro dela anos antes. Desta vez, porém, não era pelo seu milagre, era pela fé de acreditar que Deus faria novamente. Naquela noite, enquanto o pastor impunha as mãos sobre a cabeça do Lucas, o menino, que nunca tinha ficado de pé sozinho, deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvores. Maria caiu de joelhos, balbuciando "Obrigada, Jesus", enquanto o neto, confuso mas sorrindo, caminhava, em direção aos braços da avó. Amanda chorava sem parar porque ali, naquele momento, ela entendeu o verdadeiro propósito do seu próprio milagre. Não era só para ela, mas para que pudesse ser uma ponte para outros encontrarem a Deus. Nos meses que seguiram, Lucas continuou se fortalecendo. Os médicos incrédulos pediram novos exames, mas não havia explicação médica para aquilo. A notícia se espalhou e mais pessoas começaram a procurar a igreja, não por curiosidade, mas por esperança. Amanda, agora uma obreira dedicada, via cada rosto novo como uma oportunidade de dizer: se Deus fez por mim, se fez pelo Lucas, Ele pode fazer por você também. E foi assim que de um milagre nasceram muitos outros. Não só curas físicas, mas corações transformados, famílias restauradas, vidas que antes estavam perdidas e agora tinham um propósito. A Universal não era apenas um lugar de reuniões para Amanda. Era um hospital das almas, uma escola de fé, um farol para quem ainda navega no escuro. Hoje, quando alguém pergunta como ela consegue ter tanta certeza em meio a um mundo tão cheio de incertezas, Amanda sorri e responde: porque eu já vi Deus agir. Não uma vez, mas muitas. E cada milagre é como um selo dele em minha vida dizendo: confie em mim que eu nunca falho. E assim, entre lágrimas de gratidão e mãos levantadas em adoração, ela continua sua jornada, sabendo que a melhor parte da história ainda está sendo escrita, não só na vida dela, mas na de todos que, como ela, ousaram acreditar. Amanda nunca imaginou que sua história de fé iria tocar tantas vidas. Mas Deus tinha planos muito maiores do que ela podia sonhar. Um dia, enquanto orava no altar da Universal, uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era a Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma doença degenerativa que os médicos já haviam desistido de tratar. Minhas pernas não me obedecem mais, minha filha, ela disse, segurando o braço de Amanda com mãos trêmulas. Os médicos falam que não tem jeito, mas eu não aceito. Ouvi dizer que aqui Deus faz o impossível. Amanda sentiu o coração bater mais forte.
Ela conhecia bem aquele desespero, aquela última esperança. Sem hesitar, pegou nas mãos de Dona Maria e começou a orar com a mesma fé que um dia havia recebido quando esteve no lugar daquela mulher. Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Se o Senhor abriu os olhos dos cegos, fez os coxos andarem e ressuscitou mortos, hoje o Senhor vai tocar Dona Maria. Sua voz ecoava pela igreja, e logo outros fiéis se juntaram à oração, levantando as mãos em uníssono. De repente Dona Maria sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica dívida estivesse restaurando cada nervo, cada músculo. Com lágrimas escorrendo, ela tentou dar um passo, e conseguiu. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria quando Dona Maria, que havia chegado apoiada em uma bengala, começou a caminhar sozinha, louvando a Deus em voz alta. Eu estou curada. Jesus me curou. Ela gritava, abraçando Amanda como se fosse sua própria filha. Esse milagre não foi apenas mais um testemunho, foi um marco. Dona Maria voltou para casa e contou a todos na sua rua, na feira, no posto de saúde. Pouco tempo depois, sua família inteira estava na Universal, buscando o mesmo Deus que havia mudado sua vida. Seu filho, que estava envolvido com drogas, se entregou a Jesus. Sua nora, que vivia em depressão, encontrou paz. E assim, uma só cura física se transformou em uma corrente de salvação que alcançou gerações. Amanda, ao ver aquilo, entendeu ainda mais o propósito de Deus para sua vida. Não era só sobre ela ser abençoada, era sobre ela ser um canal. Começou a participar ativamente dos grupos de oração, a visitar hospitais, a levar a palavra de fé para quem havia perdido a esperança. Em cada lugar que ia, levava consigo a certeza de que Deus não havia mudado. Ele ainda operava milagres, ainda transformava vidas, ainda respondia às orações daqueles que buscavam com sinceridade. Um dia, durante um culto de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre urgente? Quem está disposto a crer que Deus pode mudar sua história hoje? Amanda, como sempre, levantou a mão e começou a orar por uma moça jovem que chorava desconsolada no banco da frente. Era Juliana, uma universitária que havia descoberto um tumor agressivo e os médicos davam-lhe apenas alguns meses de vida. Não tenho medo de morrer, ela disse a Amanda entre lágrimas, mas tenho medo de deixar minha mãe sozinha. Ela já perdeu meu pai ano passado. Amanda segurou as mãos de Juliana e com autoridade espiritual declarou: em nome de Jesus, este tumor sai agora do seu corpo. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Você vai viver para ver a vitória do Senhor. A moça, mesmo abalada, sentiu uma paz invadir seu coração. Naquela noite, ela sonhou com um anjo que lhe disse: sua fé te salvou. Quando acordou, não sentiu mais as dores que a atormentavam há semanas. No dia seguinte, os exames surpreenderam todos os médicos. O tumor havia sumido. Completamente. Sem explicação científica. Juliana voltou à Universal não mais como uma doente desesperada, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Sua mãe, que era católica mas nunca havia pisado em uma igreja evangélica, se ajoelhou no altar e aceitou Jesus como seu Salvador. Se Deus fez isso por minha filha, ela disse, eu quero servir a Ele pelo resto da minha vida. Os milagres se multiplicavam. Um homem que estava paralítico há anos se levantou do cadeira de rodas. Uma mulher que não conseguia engravidar há uma década descobriu que estava esperando gêmeos. Um jovem viciado em crack que chegou à igreja tremendo de abstinência, saiu completamente livre após uma sessão de descarrego. Cada história era um sinal de que Deus estava agindo poderosamente naquele lugar. Amanda, que antes era uma mulher quebrada, agora era uma guerreira da fé. Não havia mais medo em seu coração, nem dúvida em sua mente. Ela havia visto Deus restaurar o que estava perdido, sarar o que estava doente, libertar o que estava preso. E o mais lindo era saber que tudo aquilo não era privilégio só dela, era para quem quisesse crer. Certa vez, o pastor a chamou ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz embargada, mas cheia de convicção, ela disse, eu já fui uma pessoa sem esperança. Já pensei que minha vida não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que quando a medicina diz não, quando as pessoas dizem é impossível, quando até a gente mesmo desiste, é aí que Deus começa a agir. Ele não precisa de uma vida perfeita para fazer um milagre. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. A igreja inteira se levantou em aplausos e louvor. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em gratidão. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, eles não viam apenas uma igreja. Viam um lugar onde Deus ainda falava, ainda agia, ainda transformava o impossível em possível. E Amanda, com os olhos brilhando e o coração transbordando de gratidão, sabia que aquela era só o começo.
Porque quando Deus começa a escrever uma história de milagres, ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o final, ela tinha certeza, seria ainda mais glorioso do que tudo que já havia vivido. Nos dias que seguiram aquele culto, a vida de Amanda virou de cabeça para baixo, mas dessa vez para melhor. O milagre que ela havia recebido não era só a cura do seu corpo, era uma transformação que alcançava até os cantos mais profundos da sua alma. Antes, ela acordava com o peso da dor e a angústia do diagnóstico. Agora acordava com um sorriso no rosto e uma certeza no peito. Deus não a havia abandonado. Mas o que mais a surpreendeu foi como aquele milagre começou a tocar as pessoas ao seu redor. Sua mãe, que sempre foi uma mulher de fé, mas que havia se fechado depois da morte do pai de Amanda, voltou a orar com a mesma intensidade de antes. Seu irmão, que vivia afastado da igreja, apareceu no culto seguinte, com os olhos vermelhos de chorar e um abraço apertado que dizia tudo: "Eu vi o que Deus fez por você. Agora eu quero ver o que Ele pode fazer por mim." Até no trabalho as coisas mudaram. Amanda era recepcionista em uma clínica médica, e muitos dos seus colegas sabiam da sua luta contra a doença. Quando ela voltou saudável e radiante, as perguntas não demoraram. "Como isso aconteceu? Que médico te curou? Você fez algum tratamento novo?" E ela, sem vergonha, respondia com a verdade: "Foi Jesus. Na Igreja Universal, Deus me curou." Alguns olhavam com ceticismo, outros com curiosidade, mas alguns, os que também carregavam suas próprias batalhas, começaram a pedir para que ela os levasse à igreja. E foi assim que numa quarta-feira à noite Amanda entrou na Universal acompanhada de 3 colegas de trabalho. Um deles, o seu João, um homem de quase 60 anos que lutava contra um vício em álcool há mais de 20 anos. Outra, a Dona Maria, uma senhora que há anos sofria com dores nas costas e já havia desistido de qualquer esperança de melhora. E o terceiro, o rapaz, um jovem de 22 anos que, apesar da idade, já carregava um diagnóstico de depressão profunda e pensamentos que o assustavam todas as noites. Amanda os levou até a frente, onde o pastor os recebeu com um sorriso acolhedor. "Deus não faz acepção de pessoas", ele disse, olhando nos olhos de cada um. "O mesmo Deus que curou a Amanda está aqui hoje para curar vocês também. Mas tem uma coisa, vocês precisam crer. Não é só vir à igreja, não é só ouvir a palavra. É decidir, aqui dentro de vocês, que vão confiar em Deus até o fim." E então, o culto começou. Os louvores ecoavam pelas paredes, as mãos se levantavam, e o Espírito Santo começou a mover. Amanda, de joelhos ao lado dos seus colegas, orava com lágrimas nos olhos, lembrando de como Deus a havia tirado do fundo do poço. Ela não sabia como, mas tinha certeza, aqueles 3 também sairiam dali diferentes. E foi exatamente o que aconteceu. Seu João, que há anos não conseguia passar um dia sequer sem bebida, sentiu algo quebrar dentro dele enquanto o pastor orava. Era como se uma corrente invisível se rompesse. Naquela noite, ele jogou fora todas as garrafas que escondia em casa e pela primeira vez em décadas, dormiu sem o cheiro de álcool no hálito. No dia seguinte, acordou com uma paz que não conhecia. "Parece que nasci de novo", ele disse a Amanda com a voz embargada. Dona Maria, que mal conseguia se abaixar para amarrar os sapatos, sentiu um calor percorrer suas costas enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela. De repente, como se alguém tivesse desamarrado um nó, ela se movimentou sem dor. No culto seguinte, ela dançou. Sim, dançou. Com os braços levantados, lágrimas escorrendo, ela girava no meio da igreja, gritando: "Glória a Deus! Eu estou curada!" Mas foi a transformação do rapaz que mais comoveu a todos. Durante a oração, ele caiu no chão, chorando como nunca havia chorado antes. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, como se algo muito pesado tivesse saído de dentro dele. Quando se levantou, seus olhos brilhavam de uma maneira diferente. "Eu não quero mais morrer", ele disse, abraçando Amanda. "Pela primeira vez, eu sinto que tenho um motivo para viver." E assim o milagre de Amanda se multiplicou. Aquela noite não foi só mais um culto, foi o início de uma corrente de bênçãos que não pararia mais. Cada vida transformada voltava para casa e levava a mensagem adiante. Parentes que estavam doentes, amigos que estavam perdidos, conhecidos que haviam desistido, todos começaram a aparecer na igreja, atraídos não por palavras, mas pelos testemunhos vivos daqueles que haviam sido tocados por Deus. A Amanda de antes, frágil e cheia de medos, agora andava com a cabeça erguida. Não porque fosse perfeita, não porque nunca mais tivesse problemas, mas porque ela havia aprendido o segredo. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E a igreja? A igreja continuava de portas abertas, recebendo, acolhendo, orando.
Porque ali entre aquelas 4 paredes, não havia espaço para desespero. Só havia lugar para fé. Só havia lugar para milagres. E Deus, fiel como sempre, continuava escrevendo histórias. Histórias de vidas que foram salvas, corpos que foram curados, almas que foram libertas. Porque no final das contas, essa é a maior prova de que Deus está vivo. Quando Ele muda uma vida, não é só aquela vida que muda. É o mundo ao redor dela que nunca mais é o mesmo. O milagre completo. E foi assim que numa tarde ensolarada, ela voltou àquele mesmo banco da praça onde, anos antes, havia chorado até não ter mais lágrimas. Desta vez, porém, seus olhos brilhavam com uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo. Ao seu lado, a filha, aquela que os médicos disseram que nunca andaria, corria descalça na grama, rindo enquanto perseguia borboletas. O diagnóstico de paralisia irreversível, agora era apenas uma lembrança distante, um testemunho do poder que opera onde a medicina encontra seus limites. Não foi instantâneo. Houve noites de oração em que o silêncio parecia ensurdecedor. Houve dias em que a dúvida coçou a porta do coração. Mas ela aprendeu que a fé não é a ausência de perguntas, e sim a coragem de confiar mesmo quando as respostas demoram. E quando o milagre chegou, não veio sozinho. Trouxe consigo a cura de sua própria alma, daquele medo que a impedia de viver plenamente, daquele controle que a sufocava. Deus não apenas restaurou o corpo da menina, Ele devolveu à mãe a capacidade de respirar sem peso. Na igreja, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Estranhos se abraçavam, chorando por milagres próprios que ainda esperavam. Um homem que há anos arrastava uma perna atrofiada se levantou do banco com lágrimas nos olhos. Se ele fez por ela, pode fazer por mim. E fez. Não da maneira que todos imaginavam. Às vezes, o milagre é a força para aceitar o que não muda, ou a graça de enxergar beleza onde só havia cinzas. Mas ali, entre aquelas paredes gastas pelo tempo, todos entenderam uma verdade simples: Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Hoje, quando perguntam como tudo aconteceu, ela sorri e responde: eu só soltei. Parei de exigir respostas e comecei a confiar no autor da história. Porque esse é o cerne de todos os milagres, a rendição que precede a vitória. Não é sobre ter fé no milagre, mas fé nele, aquele que tece luz até nas madrugadas mais escuras. E assim, a igreja continuou de portas abertas, não como um museu de santos perfeitos, mas como um hospital de almas quebradas. Porque o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, transformar nosso desespero em adoração, nosso vazio em propósito, nossa história em um farol para quem ainda tropeça no escuro. Lição que ficou: os milagres não são exceções na vida de quem crê, são evidências de que Deus ainda escreve com tinta de graça sobre as páginas rasgadas da nossa jornada. E quando Ele age, nunca é só por um. É sempre para que muitos vejam, acreditem e, acima de tudo, saibam: você também pode ser a próxima história.